Vamos lá, vamos ver onde que a gente parou. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de contabilidade, a nossa aula aqui do Estratégia Concursos. Agora, a gente vai estar falando sobre como que a conta do ativo aumenta, como que a conta do passivo aumenta, como que a conta do PL aumenta. E agora a gente vai continuar falando sobre isso, tudo bem, galera? Então vamos lá. A gente viu o seguinte. A gente viu que o ativo, ele aumenta a débito, diminui a crédito. O passivo, ele aumenta a crédito, diminui a débito. O PL, ele aumenta a crédito, diminui a débito. As receitas e despesas, a receita, ela aumenta a crédito e a despesa ela aumenta a débito, tudo bem? E aí nós vimos que as contas, elas funcionam através de razonetes, tá? Elas funcionam através de razonetes. E o lado esquerdo do razonete é o lado dos débitos. O lado direito do razonete é o lado dos créditos. Beleza? Então você vai fazer os lançamentos aí, eles têm que se compensar. Então se você teve um débito de 400 no lado esquerdo e teve um crédito de 100 do lado direito, o seu saldo é 300. Contabilidade funciona assim. Isso aí é raciocínio lógico puro, beleza? Então, vamos lá. Passivo, ele aumenta a crédito e diminui a débito. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso lançamento lá. Estou voltando aqui desconcentrado. Vamos lá. Cadê? Aqui. Vamos lá. Então vamos explicar isso agora para vocês. Olha só. Nós tivemos aqui um fato, que foi a constituição da sociedade, beleza? Então nós tivemos um sócio que entrou com 100 mil, outro que entrou com 300, 400. Isso é a constituição da sociedade. É chamado de capital social, beleza? Capital social é uma conta do patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido ele representa o capital dos sócios. Vejam, tudo é lógica, beleza? E aí o que aconteceu? Nós tivemos 2 sócios constituindo uma sociedade e entregaram os dois 400 mil. Então vamos começar a raciocinar contabilmente. O que aconteceu? Entrou o recurso próprio. Beleza? Entrou o recurso próprio. Recurso próprio é o quê? O capital social, PL. Se o PL está aumentando, você vai na nossa conta, na nossa tabelinha aqui, essa tabela que você vai decorar e você já sabe, o PL ele aumenta a crédito. O PL ele aumenta com o lançamento a crédito. Então você vai chegar aqui e vai lançar 400 mil reais. Beleza? E aí, vejam, ora, nós fizemos um lançamento a crédito. Por quê? Porque o capital social, ele está aumentando. Só que, meus amigos, na contabilidade existe uma coisa que se chama método das partidas dobradas. Método das partidas dobradas. O que significa, galera, o método das partidas dobradas? Método das partidas dobradas significa o seguinte: toda vez que você faz um lançamento a crédito, tem que ter um lançamento a débito correspondente. E como que isso funciona, galera? Funciona do seguinte: se aqui nós fizemos um lançamento a crédito para aumentar o capital social, falta um lançamento a débito. E que lançamento a débito é esse? É o valor que entrou no caixa. Está entrando dinheiro no caixa. E o caixa, ele aumenta como? O caixa, ele é um ativo. E o ativo aumenta como? Ativo aumenta a débito. Vejam. Ativo aumenta a débito. Então, o caixa aumentou, ativo aumenta a débito. 400 mil reais. Beleza? Funciona assim, galera.
Olha, vejam, então o método das partidas dobradas fala isso. Para cada débito, para um ou mais débito, tem que ter um ou mais créditos correspondentes. Conseguiram entender isso? Então isso é contabilidade. Se você olhar o balanço patrimonial, então, ele vai ficar do seguinte modo, esse balanço inicial. Você vai ter aqui, do lado esquerdo, o ativo, do lado direito, o passivo, e aqui o PL. E aqui você tem capital social, 400 mil. E aqui você vai ter caixa, 400 mil. Então vejam, você fez um lançamento a crédito, fez um lançamento a débito. Isso respeita o chamado método das partidas dobradas. Sabe como é conhecido também o método das partidas dobradas, galera? É chamado de método veneziano. Vocês sabiam que método das partidas dobradas é chamado de método veneziano? E o CESP cobrou isso numa prova em 2015. Beleza? Então vejam, se houve um lançamento a débito e um a crédito, vejam, teve um lançamento a débito e um a crédito, você aumentou o capital social em 400 e o caixa em 400, isso vai refletir na demonstração contábil, que é o balanço patrimonial. E vejam uma coisa, ora, no balanço patrimonial, o ativo total tem que ser igual ao passivo mais patrimônio líquido. O ativo tem que ser igual ao passivo mais patrimônio líquido. O nome disso é o que, pessoal? É chamado de equação fundamental da contabilidade. Então a equação fundamental da contabilidade é essa. Sempre o ativo ele tem que ser igual ao passivo mais patrimônio líquido. Galera, isso aqui é muito importante para que vocês possam prosseguir, para que vocês possam aí dar andamento no conhecimento de vocês, beleza? Então, olha, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Então esse foi o primeiro lançamento que a gente fez. Então vamos ver um outro para a gente poder exemplificar aí, para a gente poder dar continuidade. Deixa eu achar um slide em branco aqui. O que nós temos até agora é o seguinte. Nós temos beleza, né? Até aqui tudo tranquilo. Agora, vejam, imagine que esse dinheiro os sócios entregaram lá com caixa, mas eles não querem deixar isso em numerário, porque era muito dinheiro. E aí o que eles querem fazer? Eles querem transferir isso para o banco. Então o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, olha, eu vou transferir esse dinheiro do caixa para o banco. Banco, pessoal, é uma conta de direito. Sempre os alunos nos perguntam isso. Banco é um bem ou é um direito? Banco é um direito que você tem sobre a instituição financeira. Você tem direito sobre aquela quantidade lá disponível, né? É chamado de disponibilidade e também é um bem numerário
e é chamado é um direito, tudo bem? Pode ser genericamente chamado de bem numerário, mas é um direito. É um direito que você tem sobre uma instituição financeira. E aí vamos lá, você quer tirar, perdão, você quer tirar esse dinheiro do caixa e colocar no banco. Então você vai lembrar da nossa tabela. Ora, segundo a nossa tabela, o que você vai fazer? Você vai tirar dinheiro do caixa, ou seja, vai diminuir o caixa. Caixa, você lembra que diminui a crédito. Então vejam, vamos lá. Vai diminuir a crédito, tirou os 400 daqui. E por outro lado, esse recurso, ele vai ingressar no banco, não vai? Você vai colocar esse dinheiro no banco. E aí, se você vai colocar esse dinheiro no banco, você está aumentando um direito. Vejam, direito é um ativo. Direito é um ativo. Direito é um ativo. Então, se direito é um ativo, ele vai aumentar como? Ativo aumenta a débito. Então, você vai colocar aqui 400. Tá? Isso aí, beleza. Fechou. 400 no débito e 400 no crédito. Isso tudo em homenagem ao quê? Ao método das partidas dobradas, tá? Então, beleza, fechado. E aí o que vai acontecer? No seu balanço vai ficar assim, caixa vai zerar e bancos vai ficar com 400. Beleza, galera? Então, é isso aqui que vai acontecer. Mas continua tendo ali a igualdade entre ativo e patrimônio líquido. Agora, vamos fazer um exemplo. Outro. Compra de mercadoria a prazo no valor de 100 mil. Valor de 100. Compra de mercadoria a prazo no valor de 100. Vamos ver. Compra de mercadoria a prazo no valor de 100. O que você tem que pensar, galera? Você tem que pensar o seguinte. Ora, se eu estou comprando mercadoria a prazo, está entrando mercadoria na minha empresa. Olha o raciocínio contábil. Mercadoria. Mercadoria é o quê? É um bem. Sendo um bem, vai ser registrado como um ativo. E se eu estou contraindo uma dívida por causa dessas mercadorias, isso significa que eu estou criando o quê? Um passivo. E quando você fizer compras a prazo na contabilidade, você vai colocar o nome como fornecedores. Uma conta do passivo. Viu, galera? Então é isso aqui. Qual que foi o valor? Foi 100 mil reais. Então o que você vai lembrar? Você vai lembrar o seguinte. Mercadoria está entrando na empresa, ora está então aumentando. Ativo aumenta como? Aumenta a débito. 100 mil. Beleza. Fornecedores é uma obrigação. Se fornecedores você está contraindo uma dívida, as suas obrigações elas estão aumentando. Fornecedores aumentando, aumenta a crédito. 100. Então vejam, esse vai ser o lançamento. E aí você vai colocar lá no passivo a conta fornecedores 100 e aqui você vai criar a conta mercadorias 100. E aí o total vai continuar batendo. Você tem aqui 400 mais 100 e aqui você tem 400 mais 100. Vejam que interessante aí que é essa situação, né? Isso aí em homenagem ao método das partidas dobradas e também em homenagem à equação fundamental da contabilidade, que é o quê? Ativo é igual a passivo mais PL. Beleza, galera? Então, dessa aula, eu quero que você extraia basicamente isso. Olha só. O que você tem que saber? O conceito de contabilidade.
o objeto da contabilidade, a finalidade da contabilidade, quais são os usuários da contabilidade, inclusive quais são os usuários primários. O que é azienda? Como é classificadas as aziendas enquanto a sua finalidade? Quais são as funções da contabilidade? Quais são as técnicas contábeis? Quais são as técnicas contábeis que você tem que utilizar? O que mais que você tem que saber? O que é ativo? O que é passivo? E o que é PL? O conceito. Tem que saber o que é razonete. Você tem que saber como é a representação gráfica do balanço patrimonial. Tudo bem? Que é o que? Ativo do lado esquerdo, passivo e PL do lado direito. Você tem que saber o que é método das partidas dobradas, embora nós falaremos isso mais para frente, tá? O método das partidas dobradas, que para todo lançamento a débito tem que ter um lançamento a crédito. E lembrando que o lançamento é feito no razonete, lado esquerdo do débito, lado direito do crédito. Método das partidas dobradas. E você tem que saber principalmente a tabela de movimentação das contas. Saber como aumenta o ativo, como aumenta o passivo, como aumenta o PL, tudo bem? Você tem que saber isso. E também tem que desvincular a contabilidade do direito, do senso comum. E você tem que saber também qual é a base normativa da contabilidade. Então, se você souber isso tudo que está aqui, então essa aula ela foi suficiente para você, tá? Essa aula ela corresponde à nossa aula 0 do Estratégia Concursos, então é muito recomendável que você leia, tá bom? Essa aula para que você possa assimilar esses conceitos, galera. Então, agora a gente vai fazer o quê? Nós fizemos só alguns lançamentos, só para que vocês possam entender a base aí da contabilidade. Agora a gente vai resolver algumas questões, beleza? Tem várias questões aqui para a gente fazer, e umas questões boas, outras muitas recentes, algumas antigas, tranquilo? Então vamos lá. ESAF, técnico do Tesouro Nacional, 1994. Então ela diz o seguinte: o patrimônio que a contabilidade estuda e controla, registrando todas as ocorrências nele verificadas. E estudar e controlar o patrimônio para fornecer informações sobre sua composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. As proposições indicam respectivamente. Então, pessoal, o patrimônio é o quê? O que é o patrimônio? O patrimônio é o objeto da contabilidade. E estudar ou controlar o patrimônio para fornecer informações. Vejam, essa palavra aqui é a palavra-chave. Isso aqui é o quê? É a finalidade da contabilidade. Não é mesmo? Então, vamos embora. Gabarito, letra A. Próxima.
8. É função econômica da contabilidade. Pessoal, qual é a função econômica da contabilidade? Eu falei que a contabilidade ela tem a função administrativa e uma função econômica. Função administrativa é o quê? Controlar o patrimônio. Função econômica é o quê? É apurar o lucro ou prejuízo. Gabarito letra A. Vamos embora. Então, questão também tranquila. 9. A palavra azienda é comumente usada em contabilidade como sinônimo de fazenda, na acepção de: letra A, conjunto de bens e direitos; letra B, mercadorias; letra C, finanças públicas; letra D, grande propriedade rural; letra E, patrimônio considerado juntamente com a pessoa que tem sobre ele poderes de administração e disponibilidade. Então, o gabarito vai ser o quê? Azienda é igual a patrimônio mais gestão. Beleza? Gabarito letra E. Vamos embora. Próximo. 10. ESAF Cefaz Piauí 2001. Estão excluídas do campo de aplicação da contabilidade. Então ele quer saber o que está excluído do campo de aplicação da contabilidade. Qual é o campo de aplicação da contabilidade? Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. E a azienda é patrimônio mais gestão. Então você vai ter que procurar o que não está tendo patrimônio mais gestão. O que está excluído do campo de aplicação da contabilidade. Vamos lá. Letra A. As reuniões de pessoas sem organização formal, ausência de finalidade explícita e inexistência de quaisquer recursos específicos. Então vejam, está tendo uma reunião de pessoas sem organização, sem fim, e não tem patrimônio, então isso está no alcance da contabilidade? Não. Então já temos aqui o nosso gabarito. Está excluído, beleza? Então esse é o gabarito. Era para se pensar assim. Próximo. As sociedades não registradas ou que não possuam atos constitutivos formais. Não, essas não estão excluídas, porque há patrimônio mais gestão, existe. Tá? As entidades que explorem atividades ilícitas ou não estejam autorizadas a funcionar. Galera, também está tendo patrimônio mais gestão. É estranho falar que esses tipos societários ele têm aplicação da contabilidade, porque eles não vão escriturar, eles não vão fazer nada, né? Mas a ESAF entendeu que era estritamente a questão aí do patrimônio mais gestão. Letra D. As organizações estrangeiras que tenham sede no exterior, essa está inclusa aí no campo de aplicação, com certeza. E letra E. As pessoas jurídicas dispensadas pelo fisco do cumprimento das obrigações relativas à escrituração. Então vejam, galera, o fisco ele não tem o poder de alterar as relações contábeis, tá? Cada um tem o seu âmbito de atuação. Vejam, então, se o fisco dispensou o cara de cumprir obrigações relativas à escrituração fiscal, não significa que ele está dispensado da escrituração contábil. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Fiscal é uma coisa, a contabilidade é outra. Tanto que a Lei 6.404, ela fala o seguinte, olha, a legislação fiscal, ela não tem o condão de alterar a legislação contábil. Então, se a legislação fiscal ela passa, ela conduz, ela prescreve um método diferente daquele que é ordenado pela legislação contábil, você vai ter que fazer a escrituração fiscal num livro próprio, beleza? Então, basicamente, é isso. Então, gabarito, letra A. Vamos embora. 11. Considerando as regras fundamentais da digrafia contábil, que determinam o registro da aplicação dos recursos simultaneamente em valores iguais às respectivas origens, temos como correta a seguinte equação contábil geral.
Então, pessoal, isso aqui funciona do seguinte modo. Vejam só. Ativo é igual a passivo mais PL. Né? Projeto de lei não, é patrimônio líquido. O ativo ele é igual ao passivo mais... E aí o que você tem que saber, galera? O patrimônio líquido ele é formado pelo capital dos sócios. E o capital dos sócios tem receitas e tem despesas. Então, as receitas e despesas que a sociedade ganha pertencem ao capital dos sócios. Então, é o seguinte, a questão está desmembrando basicamente nessas três contas. Capital social, que indubitavelmente é uma conta do PL, né? Receitas. Receita você vai somar no capital próprio ou vai subtrair? Você vai somar. E vai subtrair as despesas. Então vejam como é que ficou isso. Isso é um desmembramento aí para o patrimônio líquido. É óbvio que o patrimônio líquido tem mais contas, mas isso aqui é um desmembramento, beleza? Então aí se você colocar, fica assim. Ativo é igual a passivo mais capital social mais receitas menos despesas. Beleza? Então, o que você tem que saber? Agora vamos testar as alternativas. Ativo é igual a passivo mais capital social mais despesas menos receitas? Não. Está errado. Você soma as receitas e diminui as despesas. Letra B. Ativo mais receitas. Então vejam, ele está pedindo para isolar as receitas. Se você trouxer as receitas para cá, como a receita tem sinal positivo, ela tem que passar subtraindo, então tá errado. Ativo menos passivo, opa, até aqui beleza, porque o ativo ele é positivo, se passar para cá passa negativo. Ativo menos passivo é igual a capital social, mais receitas, mais despesas? Não. Despesas tem que ser subtraindo. Ativo mais capital social se passar para cá, na equação ele vai passar subtraindo, então tá errado. Então sobrou aqui o nosso gabarito. Ativo mais despesas, beleza? Que a despesa era negativa, passou positiva, é igual a capital social mais receitas mais passivo. Tranquilo, galera? Questão tranquila, né? Vamos embora. Próxima. 12. Uma questão que caiu na prova de Juiz de Fora em 2016. Fala o seguinte. A contabilidade adota o método das partidas dobradas para registrar suas operações, no qual, em sua essência, o registro de qualquer operação implica que um débito em uma ou mais contas deve corresponder a um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados, ou seja, não há débito sem crédito correspondente. Vejam, pessoal, que afirmação belíssima, né? Então, vamos lá. Com base no exposto, assinale a alternativa incorreta. Ele quer saber o que está errado. Então vamos lá. A soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos? Correto. A resposta já está no próprio enunciado, né? Então vamos pular para a letra C. A soma dos saldos devedores é sempre igual à soma dos saldos credores? Correto. Isso é uma dedução, inclusive, que a gente estava fazendo ali quando a gente estava fazendo aqueles lançamentos, né? Próxima. O total do ativo será igual à soma do passivo com o PL? Então isso é o quê? É a equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Está correto. Letra E. A um débito ou mais de um débito, em uma ou mais contas, deve corresponder um crédito equivalente em uma ou mais contas. Também está correto.
Isso também é chamado de método das partidas dobradas. Beleza? E aí, letra B, a soma das despesas, débito, é sempre igual à soma das receitas. Isso aqui está errado. Tá? Se a soma das despesas for igual à soma das receitas, você nunca vai ter lucro ou prejuízo, galera. Então esse é o nosso gabarito. Tranquilo? Essas questões elas estão fáceis, mas quem acha que contabilidade é molezinha está enganado. Isso aqui é só para aquecer, viu, galera? Não vai enganando achando que são o sabichão da contabilidade, não. Contabilidade é muito difícil. Então a gente tem que treinar muito. Tá? O balanço patrimonial de uma empresa apresentou um ativo de 300 mil e um passivo de 500 mil. Assinale a alternativa que apresenta a situação patrimonial líquida. Então aqui é o seguinte, nós sabemos que no balanço patrimonial o ativo ele fica do lado esquerdo e ele vai ter um total de 300 mil. O passivo ele fica do lado direito e o PL também, não é mesmo? Então, o que aconteceu? O passivo foi 500 mil. Galera, o passivo foi 500 mil. Então vejam, se o ativo é 300, o passivo foi maior do que o seu ativo. Então você tem uma dívida que é tão grande que você não consegue, com todos os recursos que você tem disponíveis, você não consegue quitar essa dívida, pessoal. Então o que isso significa dizer? Isso significa dizer que você tem 200 mil reais de uma coisa que a gente chama de passivo a descoberto. Vejam, já aprendam essa expressão para as próximas aulas, tudo bem? Essa expressão não está no PDF que a gente trata depois até, mas eu já estou adiantando. Por que é um passivo, uma obrigação a descoberto? É porque você tem um passivo, você tem uma obrigação que está descoberta. Você não tem recursos para quitar essa obrigação. Isso significa dizer que o seu patrimônio líquido ele está negativo em 200 mil. Por quê? Somente ele estando negativo em 200 mil vai ser possível fazer a equação fundamental da contabilidade. Ou seja, vai dar 300 mil do lado esquerdo e 300 mil do lado direito. Beleza? Então, já vou adiantando aqui para vocês que o ativo ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá? O passivo ele tem que ser maior ou igual a zero. E o patrimônio líquido ele pode ser maior ou igual a zero, ou também o patrimônio líquido ele pode ser menor do que zero, ele pode ser negativo. Beleza, galera? Então o patrimônio líquido pode assumir qualquer valor. O ativo e o passivo eles têm que ser maior ou igual a zero. E aí, então nessa situação nós temos aqui o que a gente chama de passivo a descoberto no valor de 200 mil reais, ok? Então vamos dar continuidade. Próxima. Questão 14. A contabilidade, como ramo do conhecimento, pode ser estudada ou compreendida sob diferentes perspectivas. Dentre as opções apresentadas, assinale aquela que corresponde ao objetivo e finalidade da contabilidade. Então, objetivo não pode ser confundido com objeto. Objetivo é a finalidade. Então, qual que é a finalidade da contabilidade? Fornecer informações, gabarito letra B. Nem vamos perder tempo aí com as outras, né? Porque não tem necessidade. Próxima, 15. Qual dos itens a seguir indica o correto funcionamento do mecanismo do débito e do crédito nas contas do PL? Então vamos ver. Então o que acontece nas contas de PL? A gente falou o seguinte, ativo aumenta a débito, diminui a crédito, passivo e PL aumenta a crédito, diminui a débito. Então vamos lá, PL, tudo que entra debita e tudo que sai credita, ou seja, PL aumenta a débito e diminui a crédito? Não. Errado.
Não é mesmo? A gente falou que é o contrário. Os prejuízos são registrados por créditos e os lucros por débito? Não, o que a gente falou? A gente falou que as despesas são registradas o quê? A débito. E as receitas são registradas o quê? A crédito. Então está errado. C. Os aumentos são registrados por débitos e as diminuições por crédito. Está errado, é o contrário. Letra D. Os aumentos são registrados por crédito e as diminuições por débito. Esse é o nosso gabarito. Beleza? A soma dos débitos deve corresponder à soma dos créditos? Não. Isso aqui é uma regra geral para a contabilidade, mas não necessariamente para o patrimônio líquido. Tá bom, galera? Vamos embora. 16. Mais uma. A equação patrimonial correspondente ao balanço patrimonial apresentado acima é. Então, a questão de um balanço patrimonial e quer saber como que você vai bater isso. Então, vejam. Primeira coisa que você tem que olhar. O ativo, né, que está do lado esquerdo, o passivo e o PL que estão do lado direito. O que você tem? Você tem várias contas do ativo, né? Tem caixa, tem direitos, tem imóveis. Você tem várias contas de passivo, né? Duas, né, contas de passivo, que são obrigações, tributos e salários a pagar. E tem duas contas do patrimônio líquido, capital e prejuízos acumulados, né? Então, o que vai acontecer? Esse balanço é um balanço normal. Vamos ver aqui as alternativas. Ativo é maior do que passivo mais PL? Não, o ativo é 500, né? O passivo e o PL são 500. Então o ativo é igual a passivo mais PL. Já tem o gabarito de cara aqui que é a letra A, tá? Então, passivo mais PL é maior do que o ativo? Também não. Ativo é igual a PL? Não. PL é maior do que o ativo? Também não. Questão facílima também aí de responder, não é mesmo? Então vamos embora. 17. É a estrutura básica da escrituração fundamental formada por um conjunto de contas previamente estabelecidos que permite obter as informações necessárias à elaboração dos relatórios gerenciais e demonstrações contábeis conforme as características gerais da entidade, possibilitando a padronização de procedimentos contábeis. O texto trata. Então ele quer saber o que o texto está tratando, galera. O que é o que esse texto aí está falando? É a estrutura básica formada por um conjunto de contas. O que a gente está falando? Quando você tem um conjunto de contas utilizado aí por determinada empresa, esse conjunto de contas ele é chamado de plano de contas. Tudo bem? Gabarito, então, letra C. Próximo. 18. A respeito dos lançamentos a débito e a crédito nas contas contábeis, é correto afirmar que as contas de despesa iniciam o período contábil com saldo devedor? Não. Pessoal, existe uma coisa que é o seguinte, eu vou adiantar para vocês. As contas do balanço patrimonial, elas são chamadas de contas patrimoniais. Então, você tem que saber o seguinte, as contas patrimoniais são as contas de ativo, passivo e PL. Além disso, existe uma outra demonstração contábil muito importante, que é a chamada demonstração do resultado do exercício, que é chamada de DRE. O que a DRE apura? A DRE apura o lucro ou prejuízo do exercício, beleza? E essas contas, elas são zeradas, tá? Elas são zeradas, todo exercício, galera. Então vamos lá, vamos voltar. A respeito dos lançamentos a débito e a crédito nas contas contábeis, é correto afirmar que as contas
A de despesa inicia o período contábil com saldo devedor. Tá errado, tá? Tá errado. As contas de despesa, elas iniciam o período contábil com saldo zero. As de receita tem saldo zero no início do período contábil? Correto. Esse é o nosso gabarito. Estamos acabando a aula. As contas do ativo aumentam a crédito? Não, aumentam a débito. Beleza. As contas do PL aumentam a débito? Não, aumentam a crédito. As contas do passivo têm saldo devedor, portanto, o lançamento a débito aumenta o saldo? Não. As contas do passivo têm saldo credor. Galera, lembrando que na contabilidade a gente fala de contabilidade. Uma obrigação, ela aumenta a crédito, tá? Então, portanto, o lançamento a crédito aumenta o saldo. Ah, Gabriel, mas um crédito é uma coisa boa? Já cansei de falar para vocês que não. Não tem absolutamente nada a ver. Contabilidade é contabilidade, direito é direito. Próxima. Vamos para 19. A partir da teoria contábil, considera-se objeto da contabilidade. Qual que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio. Vamos embora. Questão muito tranquila. Auditor aí da Cefaz Rio Grande do Sul, né? CAGE, sei lá como é que fala. Mas é um órgão aí que paga muito bem. Então você vê, né? Concursos que pagam muito bem, com salários aí, com questões tranquilas, né? De se resolver. Vamos embora. 20. As variações positivas na conta do passivo ocorrem quando? As variações positivas nas contas do passivo ocorrem quando? Quando que a conta do passivo ela aumenta, ou seja, ela tem uma variação positiva. Quando elas são creditadas. Passivo, ele aumenta quando? Quando as contas são creditadas, com lançamento a crédito. Então, só você relembrar. Ativo, passivo, PL. Receita, despesa. Ativo, aumenta a débito, diminui a crédito. Passivo e PL, aumenta a crédito, diminui a débito. Receita, aumenta a crédito. Despesa, aumenta a débito. Beleza? Questão mole. As outras alternativas, as variações positivas nas contas do passivo ocorrem quando? Há fatos e atos permutativos? Não. Essas contas são debitadas e creditadas? Não. Os débitos são maiores que os créditos? Não. Eles tentou confundir aqui com a linguagem comum, mas você sabe que a gente está falando da linguagem contábil. As contas são debitadas? Não, as contas são creditadas. 21. Vamos lá. Uma empresa detém 3.900.000 como valor total do ativo. Sabe-se que o patrimônio líquido representa 3/4 do valor da exigibilidade. É correto afirmar que o valor do PL é de... Então, quer saber o valor do PL? Então, quando a questão vier assim, você sabe que você vai ter que se utilizar da equação fundamental da contabilidade. Então, é só você jogar ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Beleza. Então o valor... Vamos lá. O que mais que foi dito? Ativo é igual a passivo mais PL. Sabe-se que o PL é igual a 3/4 das exigibilidades. Exigibilidade é um sinônimo para passivo. Tudo aquilo que é exigível é um passivo. Passivo é exigível. Então aqui você vai fazer o seguinte. O PL é igual a 3/4 do passivo. Agora é só trocar ali. Ativo é igual a passivo mais 3/4 do passivo, tá? Uma dica aí para você fazer essas contas é você fazer o seguinte, bom, como aqui tem uma fração, é só você colocar aqui, por exemplo, um número igual em numerador e denominador aqui. Então você tem 3/4, você tem que somar com P, é só você colocar assim, 4/4,
né? 4 quartos não é igual a 1? 4 sobre 4 não é igual a 1? 4 sobre 4 é igual a 1. Então, você colocar P ou 4 sobre 4P dá na mesma. Então, aí você só fazer o seguinte. Ativo é igual a 7P sobre 4. Não é mesmo? Então, aí o que você vai ter que fazer? Vamos lá, qual que é o valor do ativo? 3.900.000 é igual a isso. Aí você vai isolar P, 3.900.000 vezes 4, sobre 7. E aí, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que passivo é igual a 228, 571 e 43. Então, agora é só você jogar na equação fundamental da contabilidade, né? Ativo é igual a passivo mais PL. Sabemos que o ativo é 3.900.000. O passivo é 228, 571 e 43. Os afobados já marcaram a letra B, né? Então, o afobado já marcou a letra B. Só que o que ele quer? Ele quer o valor do PL. Então, se você isolar o PL, você vai encontrar um valor de quanto? 1.671.428,57. Gabarito, letra E. Beleza, galera? Então, cuidado aí. Você sempre tem que ler o que a questão... Ler o enunciado, o que a questão quer saber. Vamos embora. Agora a gente vai fazer a nossa penúltima questão. Considere as legendas. A igual a passivo, P igual a passivo. A igual a ativo, P igual a passivo, PL igual a patrimônio líquido. É correto afirmar que a equação do balanço patrimonial ativo é igual a passivo e PL igual a zero de uma empresa representa. Então é só você fazer um desenho aqui, vamos supor. Você tem aqui um ativo. Aqui você tem um passivo. E aqui você tem um PL. Vamos supor que o ativo é 100.000. Você tem um passivo de 100.000. Você tem um PL de 0. Então, o que significa dizer? Se você tem um PL de 0, você não tem riqueza própria, tá? Você não tem riqueza própria. Então, isso aqui significa existência de riqueza própria? Não. Inexistência de dívidas? Não, você tem dívida. Você tem aqui 100.000 de dívida. Inexistência de riqueza própria? Esse é o gabarito. Tá? Inexistência de bens e direitos? Não, você tem ativo ali de 100.000. Existência de passivo a descoberto? Não, você tem ativo suficiente aí para poder saldar as suas dívidas. Tudo bem? E, por último, considere as legendas. Beleza, mesma coisa. A gente repetiu a questão. Então, desconsidera. Vai só até a questão 22 mesmo. Beleza, galera? Então, basicamente era isso que a gente queria hoje trazer para vocês. Esperamos que tenham gostado aí da nossa aula. Foi uma grande satisfação estar aqui falando para vocês nesse primeiro encontro aí de contabilidade. A gente vai ter muitas aulas ainda. A gente vai ter muitas aulas ainda pela frente, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aí, manda seu comentário pra gente. Fala aí como é que foi, tudo bem? E a gente vai ficando por aqui.